A Casa das Sete Mulheres é uma série que conquistou o Brasil, não apenas uma obra de ficção. É um retrato do contexto histórico do Rio Grande do Sul durante a Revolução Farroupilha. Na série A Casa das Sete Mulheres, 3 temas centrais são desenvolvidos ao longo da narrativa: resistência e o papel da mulher na sociedade do século XIX. A série retrata a Revolução Farroupilha como contexto histórico de uma luta maior, a busca por liberdade e autonomia. Essa luta ocorre tanto no campo de batalha, onde os homens enfrentam o exército imperial, quanto na vida das mulheres, que enfrentam suas próprias batalhas internas e sociais. Para os homens, a luta é pela república e pelo poder e pela emancipação da província. Para as mulheres, é uma luta silenciosa e contínua, pela sobrevivência e pela manutenção da família em tempos de guerra. As mulheres retratadas na série, isoladas na estância, demonstram uma resistência não apenas às diversidades impostas pelo conflito, mas também às normas sociais e restritivas da época. O ato de esperar pelos maridos, filhos e irmãos que foram para a guerra exige delas uma força emocional e mental, o que é a base da resistência feminina. Ao mesmo tempo, elas se tornam símbolos da resistência ao conservadorismo e aos papéis restritivos designados às mulheres. Personagens como Manuela e Ana se destacam por questionarem esses papéis, revelando o desejo por uma vida além das imposições tradicionais. Na sociedade patriarcal do século XIX, as mulheres eram esperadas para cuidar da casa, serem submissas e renunciarem seus próprios desejos. A série expõe essa expectativa e, ao mesmo tempo, mostra como essas mulheres desafiam e transcendem esse papel. Embora confinadas em uma casa, enquanto os homens lutam, elas também lidam com seus próprios dilemas morais, paixões, medos e decisões corajosas. Personagens como Perpétua e Caetana, por exemplo, refletem o peso da responsabilidade de manter a família unida e educar os mais jovens em meio ao caos. Em A Casa das Sete Mulheres, a luta vai além do campo de batalha, se tornando uma metáfora para os conflitos internos e sociais enfrentados pelas personagens femininas. A existência dessas mulheres, por sua vez, é uma forma de reafirmação de suas identidades e da resistência à invisibilidade. A série apresenta, assim, um retrato profundo do papel da mulher na sociedade da época, revelando seus desejos e suas limitações e suas forças em tempos de mudanças. Bom, que a série se passa durante a Revolução Farroupilha, nós já sabemos, mas é importante fazermos uma recapitulação para entender o que foi esse acontecimento histórico. A Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, foi o mais longo conflito civil da história do Brasil, ocorrendo entre 1835 e 1845, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Esse conflito teve como principal causa a insatisfação da elite rio-grandense com o governo imperial, em especial com suas políticas fiscais e centralizadoras. A principal motivação da Revolução Farroupilha foi a insatisfação com a alta cobrança de impostos sobre os produtos essenciais para a economia da província, como o charque. O Rio Grande do Sul, grande produtor de charque, via sua produção competir com o charque vindo da Argentina e do Uruguai, que tinha taxas menores para entrar no mercado brasileiro. A política fiscal imperial, portanto, favorecia o produto estrangeiro, o que gerava grandes prejuízos aos produtores locais. Além disso, os farroupilhas também defendiam maior autonomia administrativa para as províncias, em oposição ao controle centralizado do governo imperial. Os ideais republicanos e de maior autonomia provincial encontraram eco entre a elite gaúcha, composta principalmente por estancieiros e militares. Lideranças como Bento Gonçalves, Antônio de Souza Neto e Giuseppe Garibaldi tornaram-se figuras centrais na Revolução. Em 20 de setembro de 1835, após várias tensões, os revoltosos tomaram Porto Alegre, dando início à Revolução. Ao longo do conflito, os farrapos proclamaram a República Rio-Grandense, que chegou a ter uma constituição própria e capital em Piratini. A guerra se estendeu por 10 anos,
caracterizada por batalhas em regiões estratégicas e pela formação de alianças, especialmente com tropas de mercenários estrangeiros, como o próprio Garibaldi, que teve um papel importante na aliança com os rebeldes da Revolução Juliana, que eclodiu em Santa Catarina. Embora os rebeldes tivessem alcançado vitórias iniciais e ocupado territórios estratégicos, enfrentaram dificuldades por conta do maior poder militar do governo imperial e da falta de recursos para sustentar um exército de longo prazo. Em 1845, a guerra chegou ao fim com o acordo de paz conhecido como Tratado de Poncho Verde. O governo imperial, pressionado a encerrar o conflito, concedeu anistia aos revoltosos, incorporou os líderes farroupilhas ao exército nacional e permitiu que a província mantivesse algumas concessões fiscais. Assim, sem alcançar todos os objetivos políticos, a paz foi restaurada e a província foi reintegrada ao Império Brasileiro. A Revolução Farroupilha marcou a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Apesar de não conseguir estabelecer uma república duradoura, o movimento inspirou ideias de federalismo e autonomia regional que repercutiram em outras revoltas e em futuros debates sobre o modelo de Estado no Brasil. A identidade gaúcha também foi fortalecida, e a figura do gaúcho guerreiro e resistente consolidou-se como um símbolo cultural. Até hoje, a data 20 de setembro é celebrada como o Dia do Gaúcho. A Revolução Farroupilha foi um conflito emblemático do período regencial e das primeiras décadas do Império Brasileiro. Mais do que um embate por questões fiscais, foi uma expressão de tensões regionais e de demandas por maior autonomia, envolvendo questões de identidade, cultura e resistência. A série A Casa das Sete Mulheres é ambientada nesse contexto histórico, abordando os impactos da guerra não apenas no campo de batalha, mas na vida das famílias que ficaram para trás. Na série A Casa das Sete Mulheres, cada personagem feminina desempenha um papel importante que revela diferentes facetas da sociedade e do papel da mulher no contexto da Revolução Farroupilha. A seguir, uma análise das personagens principais. Interpretada por Beth Mendes, Ana Joaquina é a matriarca da família, uma mulher forte e respeitada que representa a tradição e a sabedoria. Sua principal motivação é manter a família unida e preservar os valores familiares em meio à guerra. Sua figura impõe respeito, mas também serve como um guia moral para as outras mulheres, representando o equilíbrio e a tradição em meio ao caos. Maria, interpretada por Nívia Maria, é uma mulher de personalidade firme, mas que carrega uma dor profunda, a perda de seus filhos no conflito. Sua trajetória mostra a dimensão emocional da guerra para as mães e mulheres que perderam seus familiares. Maria reflete o papel tradicional de mãe e esposa, mas, ao mesmo tempo, apresenta a dor silenciosa e o impacto devastador da guerra nas famílias. Manuela, interpretada por Camila Morgado, é uma das personagens centrais da trama, conhecida por seu espírito romântico e sua bravura silenciosa. Enfrenta conflitos internos entre seus desejos pessoais e o dever familiar. Sua paixão por Giuseppe Garibaldi a coloca em um dilema constante, representando a luta entre o amor e as responsabilidades. Manuela reflete as jovens mulheres que almejam mais do que os papéis sociais impostos, mas que ainda lidam com a pressão familiar e a expectativa de sacrifício. Rosário, interpretada por Mariana Ximenes, é determinada e impetuosa, características que a fazem questionar as normas sociais e desafiar os papéis femininos da época. Sua motivação é a busca por autonomia e reconhecimento. Ela se destaca como uma personagem ousada, que anseia por um lugar de protagonismo em uma sociedade que silencia as mulheres. Sua figura contrasta com as normas sociais de submissão e passividade. Mariana, interpretada por Samara Filippo, é uma jovem sonhadora e idealista. Sua juventude a faz questionar o mundo ao seu redor e buscar sentido em um contexto de guerra e incerteza. A personagem representa o desejo de um futuro diferente, mas ainda é imatura e ingênua em alguns aspectos.
Sua trajetória mostra o impacto da guerra no crescimento e amadurecimento das jovens da época. Caetana, interpretada por Eliane Giardini, é uma mulher forte, mas pragmática, com uma visão clara do mundo ao seu redor. Sua função é de protetora e conselheira, sendo a rocha em que muitas outras personagens se apoiam. Sua resistência e sabedoria revelam uma liderança feminina que, mesmo sem poder oficial, mantém a casa e a ordem durante os tempos difíceis. Perpétua, interpretada por Daniela Escobar, é uma mulher marcada por um casamento difícil e por dilemas pessoais que desafiam suas crenças e suas lealdades. Ela representa as mulheres que lutam para manter as aparências e suas responsabilidades, mesmo quando estão emocionalmente devastadas. Sua figura explora a complexidade das emoções e o peso das convenções sociais. Essa representação das mulheres na série revela a complexidade de suas vidas e suas lutas em um período histórico onde eram muitas vezes invisibilizadas, destacando seu papel como agente de resistência e mudança. A série A Casa das Sete Mulheres é mais do que uma ficção histórica. É um convite para revisitar o período da Revolução Farroupilha sob uma nova perspectiva. Enquanto o foco das narrativas históricas costuma estar nos campos de batalha e nas figuras militares, a série desloca essa atenção para o cotidiano das mulheres que viviam às margens desse conflito. Em um cenário marcado por lutas pela liberdade e por questões de autonomia regional, a produção revela a força e a resiliência dessas personagens femininas diante das adversidades. Assim, A Casa das Sete Mulheres nos permite refletir sobre o papel das mulheres na história, mostrando que a luta pela liberdade não se dá apenas nos campos de batalha, mas também nos lares, nos corações e nas mentes. Essas mulheres enfrentam suas próprias guerras, lutando por seus sonhos, por sua sobrevivência e por seu espaço em uma sociedade em transformação. Ao destacar o papel feminino no contexto da Revolução Farroupilha, a série enriquece nossa compreensão histórica e nos lembra da força e da importância das mulheres em tempos de mudança.